Olá, meus amigos, minhas amigas, novamente eu aqui, Marcelo, o Pensador Analfabeto. Bom, antes de mais nada, eu acabei esquecendo de pedir no outro vídeo, deixa seu joinha aí, seu like, compartilhe com seus amigos, que isso são informações aí para que você busque autoconhecimento, né? Porque somos enganados aí de todas as formas pela sociedade europeia e a gente precisa tirar as correntes que estão na mente, né? Infelizmente. Bom, para não perder tempo, vamos lá. Então, como eu falei, eu estava na minha procura depois que eu descobri o método prussiano e encontrei isso daqui, que vocês podem pausar e ler. Pegaram aí? Então, aqui é um livro do Nietzsche, né? Miscelâneas de opiniões e sentenças. Vocês vão encontrar a educação com torção. É extraordinária incerteza de todo o ensino público. Bom, eu já li isso para vocês no outro vídeo. Beleza. Sabendo disso, para formular esse método, precisaria de um pensador cognoscitivo. O que é o cognoscitivo? Expliquei para vocês que é o estágio mental que Platão fala que precisa atingir para ser um professor educador. Então eles pegaram o George Wilhelm Friedrich Hegel, o famoso Hegel, né? No final do século XVIII, ali no início do século XIX, eles formularam uma educação para escravos no chamado idealismo alemão. Então foi isso que nasceu no idealismo alemão. Esse não foi um embate filosófico, na verdade foi a formulação desse livro. Eu vou ler uma página e vou explicar para vocês na nossa realidade o livro que foi usado. Então, peço licença para vocês, colocar meu óculos. Esse aqui foi o livro Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Vamos lá. Introdução. Do juízo transcendental em geral, o entendimento e a faculdade das regras, e o juízo e a faculdade de subsumir sobre regras, ou seja, de definir se uma coisa entra ou não numa regra estipulada. Por fazer abstração, por subtrair o conhecimento de todo e qualquer conteúdo do conhecimento, né? Ele está explicando aqui, a lógica geral não contém, nem pode conter normas para o juízo. Ou seja, se você der subtrair o conhecimento transcendental, ou seja, aspectos de natureza do seu interior, sua consciência, esse conhecimento, posteriormente, não vai fazer com que você evolua seus pensamentos. Cabe a ela, portanto, apenas ela mostrar em separado e por via de análise a simples forma do conhecimento em conceitos, juízos e raciocínios, com o que define as regras formais de todo o uso do entendimento. Entenderam? Então, Kant está explicando aqui que o verdadeiro conhecimento é feito de conceitos, juízos e raciocínios. Ou seja, o verdadeiro nome do livro é Conceito da Razão Pura. Então tiveram essa preocupação de trocar o nome do livro, né? Que na verdade se chama Conceito da Razão Pura e não Crítica da Razão Pura. Enfim, somente por meio de uma regra poderíamos subsumir sobre essas regras, ou seja, decidir se algo entra ou não nelas. Só que essa regra, sendo uma regra, daí ele faz uma ressalva aqui com relação aos professores, né, que vão passar esse conhecimento. Exigiria uma nova orientação por parte do juízo. O juízo é consciência, como eu falei para vocês. Com isso, concluímos que o entendimento pode instruir-se e informar-se sobre regras, mas o juízo não. Qual é a regra que temos, vamos trazer agora para a nossa realidade, qual é a regra que temos nas universidades brasileiras? Ou você precisa ter pensamentos de esquerda, é um pensamento condicionado, ou você precisa ter pensamentos de esquerda, ou seja, nossos acadêmicos não são de esquerda ou de direita porque querem, eles são induzidos a serem. E tem mais uma regra, eles têm que criar a consciência de classe. Ou seja, a consciência composta de classe não existe. Então eles tomam as dores nessa nossa sociedade, digamos assim, que é pura hipocrisia dos mais pobres. Mas na verdade não estão tomando nada, né? Eles tomam um partido ali, mas porque eles são induzidos. Na verdade,
é muito complexo de se entender, mas a dignidade humana não está no dinheiro, está no livre pensamento. Vamos lá. Sendo assim, nenhuma escola, ele deixa aqui um ponto, ó, para as escolas tomarem cuidado. Sendo assim, nenhuma escola pode deixar de suprir aquilo que denominamos bom senso, que é o caráter distintivo do juízo. Para a limitação do entendimento, podemos buscar certas regras e impor certos conhecimentos. No entanto, faz-se necessário que a faculdade de servir-se exatamente venha com o próprio indivíduo. Não há regras, porém, que seja capaz de preservá-lo de abuso, se não possuir esse dom da natureza. Daí aqui, ó, aqui que é o mais essencial. Como, por exemplo, profissionais como um médico, né, que é um dos diplomas mais desejados aí pelos acadêmicos brasileiros, um juiz, que seria na área do direito, né, ou um político, que tem em suas mentes regras patológicas, jurídicas e políticas excelentes, dando a entender serem profundos conhecedores de uma ciência. Simplesmente podem falhar ao utilizar essas regras, mesmo possuindo entendimento. Então, assim, se você der um entendimento profundo para uma pessoa, de um conhecimento patológico, uma área da medicina, vamos pegar oftalmo ali, se você pegar e der só um conhecimento prático sobre a área, né, ocular ali, os olhos das pessoas, ele vai ter aquele entendimento, é um conhecimento prático para exercer uma profissão, mas não esse conhecimento ele não vai, de certa forma, libertar a consciência e a capacidade racional do cérebro de intuir, criar, evoluir. Por isso, não desenvolvemos tecnologia e por isso, agora é a principal informação, que a população brasileira é profundamente religiosa. Não, esse conhecimento que é dado, que nós recebemos, ele é incapaz de libertar a consciência. Se você não libertar a consciência, 2 problemas. Não vamos desenvolver tecnologia e as pessoas vão ficar com uma necessidade profunda de autoconhecimento religiosa. Vamos lá. Dando a entender serem profundos conhecedores de uma ciência, podem simplesmente falhar ao utilizar essas regras, mesmo possuindo entendimento. Isso pode se dar por faltar-lhes a capacidade natural de julgar. A natural de julgar é compreender, né? Então, por isso que entre os acadêmicos brasileiros há uma desculpa. Esses livros aqui, por exemplo, eles acreditam que eles vão subtrair a moralidade, né? Você subtrai a ética em Platão e a moralidade em Kant. Não. Você tem que subtrair nesses livros o conhecimento humano. Isso daqui são conhecimentos sobre as essências humanas. É todo o conhecimento que está aqui, ó. O universo não é no espaço, né? O conhecimento a priori e posteriori está tudo aqui, ó. É o conhecimento que vem antes. E o antes está aqui. Tá, vamos lá. Isso pode se dar por faltar-lhes a capacidade natural de julgar. Resultado daí que enxergue bem em abstracto. O universal em abstracto, ou seja, sobre regras e apenas teórico. Mas não consigam decidir se o caso está inconcreto. O que essa a sociedade impôs para o nosso conhecimento? Que existe o tal do método científico. Não. Para a ciência existe o cientificamente comprovado. Não existe método científico, né, para a ciência, para a verdadeira. Tanto que a prova disso é que lá na Europa já estão formando astrofísico, geoquímico, engenheiro espacial, e aqui nossos acadêmicos se limitam aí a Uber, né, digamos assim. Brincadeira, a partes, mas é por isso que nossa sociedade é o que é, né? Todos os problemas sociais. O Sócrates tem uma frase que eu gosto de sempre frisar, que é: quando não pensar se torna uma palavra de ordem, temos um problema, tanto social, morte de mulheres, homofobia, racismo, quanto pessoal. Você vai ser controlado de várias formas, infelizmente, né? Nesse modelo de sociedade, quem tem mais consciência controla quem tem menos. Isso é bom frisar. Beleza? Os exemplos, daí aqui, ó, em concreto, como também pode dar-lhe pela falta de exercícios nesse tipo de juízo em exemplos e casos reais. Então, se você não estudar as essências humanas, você fica com essa falta de... Então, o que te passarem
que o teu professor passar, você vai aceitar como uma verdade absoluta, porque ele tem um diploma, ele tem doutorado, mestrado, mas dentro dessa linha do conhecimento transcendental das essências humanas, ele será apenas um, digamos assim, um analfabeto funcional perfeito. Casos reais, os exemplos servem para exercer o juízo, pois, no que se refere à exatidão e à precisão dos conhecimentos do entendimento, eles são infaustos e raramente preenchem a condição da regra de modo satisfatório. E mais, de modo geral, a atenção necessária ao entendimento para aperceber as regras em toda a sua generalidade, e independente das circunstâncias particulares da experiência, debilitada por exemplos, chegando a empregá-las costumeiramente como fórmulas e não como princípios. Tá, o Kant explica que quando você atinge o ponto máximo do seu cérebro, as apercepções, ou seja, quando o cérebro intui assim, uma vez atrás da outra. Então o conhecimento, né, quando você chega no grau mais elevado do conhecimento humano, o cérebro leva as apercepções. Então tem muita gente, conheci alguns pensadores aí nas redes sociais que usam a percepção como base, assim, do seu entendimento sobre as essências humanas. É um erro, na verdade tem outras palavras, assim como o cognitivo tem o cognoscitivo, né? Então a percepção tem as apercepções. Bom, vamos lá então. Aí, para eu compreender as essências humanas, né? Eu recebi um convite de um acadêmico brasileiro que eu precisava, disse que eu estava errado e que eu precisava ler o Sartre. Tá, o Sartre eu não encontrei nada, a existência precede a essência, bom, enfim. Na verdade, quando você... Tudo é uma questão de estudo, então nós somos munidos de essência, né? A inveja, todas as avarezas aí que são colocadas em livros sagrados, por exemplo, são essências humanas ruins, que a gente pode sim eliminar elas através da racionalidade. Então eu indico para vocês, tem canais bacanas, né? Tem o Flávio de Siqueira aí, que uma grande pessoa aí, que ele dá muito entendimento sobre as essências humanas. Eu falo uma coisa para vocês, o grande problema é as pessoas acreditarem em tudo como uma verdade absoluta. Então isso daqui, ó, é um livro do marxismo, né? Pesquisa à luz do marxismo. O marxismo não é um método científico. Como eu falei para vocês, não existe método científico. O marxismo é apenas uma teoria, né? Então vamos trabalhar nesse entendimento sobre o Kant. Se o Kant explica que o conhecimento, se for dado sobre regras e apenas teórico, esse conhecimento não evolui os pensamentos. Eu vou explicar o comunismo com uma frase com um argumento científico do Platão. Independente das formas de governo, as essências humanas, boas e más, vão sempre prevalecer. Vamos pegar o exemplo da Revolução Russa. Com o Lenin, a Revolução Russa decolou, né? Com Stalin veio a decadência e o fim do regime. Então Platão está corretíssimo no seu argumento, no seu pensamento, né, racional. Não depende dos pensamentos de esquerda ou de direita para um governo funcionar. Depende única e exclusivamente do ser humano, querendo ou não, trabalhar em prol do seu semelhante. Beleza, gente? Então, eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Eu vou falar uma coisa aqui. As pessoas me perguntam, mas você é ateu? Por que você não é ateísta, se a grande maioria das pessoas... Sim, todos nós. Eu acreditava que a minha vida era devida a um ser divino, né? Mas quando eu comecei a questionar e comecei a buscar muitas coisas aí por trás de tantas mentiras, automaticamente você se desliga e você entende que você é o único criador de toda a sua realidade. Então assim, eu não sou ateu, não sou teísta, sou um liberto. O que é um liberto? O liberto, ele sabe, ele compreende que não há nada
além da sua consciência ou a falta de compreender o que ela é. É isso que a filosofia transcendental, né, que transcende aspectos do seu interior, a sua consciência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Compartilhe com a galera. Um forte abraço. Deixa o seu like aí que vai ajudar muito. Um abraço. Até mais.